Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns comandos bem básicos do CMD, do prompt de comando aqui do Windows, porque com isso a gente começa a ver como que eram operados os computadores numa época bem antiga, antes da interface gráfica, né? Antes de todos os ícones, de mouse, todo mundo operava o computador somente por linhas de comando, tá bom? Numa outra lógica que não é a nossa, né? Mas é interessante a gente ver isso para ver como que eles usavam, para você ir vendo qual é a lógica de diretórios e isso talvez ajude você na utilização do seu próprio computador, mesmo com a interface gráfica, porque aí você já começa a ficar esperto de algumas regras, algumas técnicas e assim a gente vai, tá? Esse vídeo vai mostrar então algo bem simples, bem introdutório, mas que talvez seja um começo interessante antes da gente partir para o Linux, que lá sim a gente tem também basicamente os mesmos comandos, só que com outra sintaxe, com outra forma de escrever, e lá tende a ser bem mais interessante, bem mais importante de você operar o computador por códigos. Lembrando que o Linux, as distribuições GNU Linux hoje estão muito mais sofisticadas, muito mais amigáveis, você consegue fazer enorme parte do seu trabalho, do que você precisa para usar o computador via interface gráfica, que nem você está acostumado com o Windows. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, antes até de entrar no código, é o seguinte: a gente vai ver hoje a operação de um computador por linhas de comando através do prompt de comando. Eu não vou abrir DOS. DOS era um sistema operacional lá da Microsoft, maravilha. Aqui a gente não vai abrir o DOS. DOS era um sistema operacional, a gente só vai abrir um prompt de comando, como se fosse um terminal, como se fosse um local onde eu consigo operar algumas funções do meu computador por comandos, tá bom? Então vamos abrir o prompt de comando. Como é que eu faço isso? Você pode apertar o botão do Windows aqui do seu computador e escrever CMD. Você repara que ele já vai abrir para você ali o prompt de comando ou command prompt, se você tiver em inglês. Eu vou apertar aqui uma vez e ele logo vai inicializar o meu prompt de comando, tá ele aqui. O que é muito interessante de você reparar é o seguinte: ele sempre vai começar de um local, tá bom? A gente aqui já está dentro de um diretório e ouve a primeira coisa que eu tenho para falar. Aqui no prompt de comando, quando a gente está operando um computador por linhas de comando, a gente costuma chamar uma pasta de diretório. Então, muitos momentos e em várias explicações, eu vou falar para você que eu vou entrar em um diretório, criar um diretório, renomear um diretório. Quando eu estou falando de diretório, eu estou falando de pastas, tá bom? E às vezes eu posso até chamar de pasta, mas na verdade, enquanto a gente estiver nesse ambiente, a gente costuma chamar as pastas de diretórios, né? Lembrando que o diretório nada mais é do que um local onde estão arquivos, executáveis, programas e assim por diante. É como se fosse um organizador, né? E olha o que é interessante aqui, eu bato o olho nessa linha de comando, eu ainda não digitei nada, né? Ele veio aqui de graça, ele está me indicando aqui uma sequência. Isso é bem interessante de você ler para saber onde a gente está. Então olha só, atualmente, agora, abri o prompt de comando aqui no meu computador, eu já estou dentro dessa pasta ou dentro desse diretório chamado Rodrigo, porque o nome aqui do meu usuário é Rodrigo, tá bom? No de vocês, o usuário, o nome de usuário de vocês provavelmente vai estar aqui e nós estamos dentro dessa pasta, dentro desse diretório. E esse diretório Rodrigo aqui no meu computador está dentro de um outro diretório que se chama Users, que são os usuários, tá bom? E essa pasta, esse diretório users, está dentro de uma unidade de disco chamado C2 pontos. Esse é um outro ponto muitíssimo importante. Tome cuidado com isso, preste bastante atenção. C2 pontos, D2 pontos, F2 pontos são unidades de disco, eles não são diretórios. E daí? E daí que você consegue navegar com facilidade para diretórios, de um diretório para o outro e vice-versa, com alguns comandos simples. Quando eu quero sair de uma unidade de disco e ir para outra unidade de disco, aí é uma outra forma de se fazer, tá bom? Mas o que é interessante aqui é a gente já saber aonde é que eu estou agora. Eu estou no diretório Rodrigo, que está dentro da pasta ou do diretório Users, que está dentro da unidade de disco C2 pontos. O meu computador tem duas unidades de disco distintas. O C2 pontos, que é onde está estruturado, onde está instalado o meu sistema operacional. Eu tenho também um SSD, que é a unidade D2 pontos, D de dado, e se eu tivesse um pendrive ou um outro dispositivo, ele teria outras letras, inclusive. Para você saber quais unidades que você tem, né, a gente consegue ver aqui apertando a tecla, a combinação Windows E. Então eu aqui tenho
a unidade de disco, aqui eu venho aqui neste computador, né? Eu tenho o disco local C, que é um SSD pequeno, e aqui eu tenho o meu HD, que é o D2 pontos. Se eu tivesse um pendrive, também apareceria aqui ao lado. E tá bom, o que a gente vai fazer antes até de começar a trabalhar um pouquinho com o prompt de comando é ver algumas configurações para mudar um pouco letra e tamanho. Eu clico uma vez aqui no ícone do prompt de comando, cliquei uma vez, e eu venho aqui na parte de propriedades, tá bom? Venho aqui nas propriedades, eu posso mudar a fonte, inclusive ó, o tamanho dela, vou aumentar o tamanho da letra para ficar um pouco mais visível, posso mudar as cores, então aqui ó, tela de fundo vai ser preta, texto da tela eu vou colocar um verde meio limão, vai ser meio Matrix, e ele não mudou por quê? Vamos dar uma olhada de novo, vamos clicar aqui em padrões, maravilha, o texto tá verdinho, tá tudo certo, só que não é bem no padrão que você deve olhar, né? Você vem aqui nas propriedades, você repara que é muito parecido, mas não é naquele dos padrões. Vem aqui no propriedades, aí você pode sim mudar o texto para verde. Ali na fonte você vem aqui, coloca um tamanho um pouco maior, clicou em OK, ele já aceitou, tá bom? Ele aceitou, mas ainda não está naquela corzinha que eu quero. Bom, deixa isso para lá, vamos seguir o barco. A gente pode até fechar e abrir, né? Às vezes é isso. Vamos dar uma olhada. C2 pontos e tá lá, ó. Era só fechar e depois abrir. Dependendo da versão do sistema operacional, ele já carrega mais fácil ou não. Eu estou usando Windows 10, eu precisei fechar o meu prompt e abrir de novo. Se você quiser, faça isso. Então, lembrando, né? Eu estou aqui na unidade, na pasta, no diretório Rodrigo, que está dentro de users e dentro da unidade de discos C2 pontos. O que eu quero fazer agora? Um comando que é bem interessante, ó. Se eu começar a escrever qualquer coisa, eu vou sujando aqui o meu prompt, eu vou tendo um monte de linhas e tal, e isso me incomoda um bocado. Eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um comando, executar um comando para limpar a minha tela. Pensa como seria isso em inglês, limpar tela. Não seria clear screen? Clear screen, limpa a tela. Eu vou usar uma sigla para isso. CLS de Clear e o S de Screen. Quando eu apertar o Enter, olá, limpou, eu não tenho mais nada a não ser a próxima linha, a linha que eu quero operar, tá bom? E tá bom, e daí? Agora o que eu consigo fazer? Eu consigo mostrar tudo que tem dentro dessa pasta chamada Rodrigo, tá bom? Então o comando que a gente vai ver agora é o listar o que tem dentro do meu diretório atual, tá bom? Como é que eu faço isso? Eu vou escrever dir. Por que é dir? Dir de diretório, directory, tá bom? Quando eu apertar o Enter, escreva o seu comando. Quando eu apertar o Enter, ele vai me indicar tudo que tem dentro desse diretório. E o que eu consigo ver aqui? Em primeiro lugar, eu consigo saber que a unidade C não tem nome, tudo bem, não tem problema para isso. O número de série do volume, o volume de disco ali, né? É esse daqui, tudo bem, isso não é interessante para a gente agora. E agora ele vai me mostrar que eu estou dentro da pasta diretório, que está dentro do user, dentro do C2 pontos. Tudo que está com essa tag dir é uma pasta. O que não tem essa tag dir não é uma pasta, pode ser um arquivo, geralmente, tá? Então a gente consegue ver inclusive as datas de alteração ou até de criação. Eu consigo ver o nome de tudo que está dentro aqui desse diretório, dessa pasta Rodrigo, e no final ele até me mostra aqui quantos arquivos eu tenho aqui dentro, qual é o tamanho deles e quantas pastas, quantos diretórios eu tenho dentro desse segmento. Ele também vai me mostrar esse ponto, que é como se fosse uma referência para a pasta anterior. Então imagina que a gente está numa árvore de diretórios. Se eu estou agora no Rodrigo, se eu colocasse, se eu pedisse para mudar de pasta, né, é um código que a gente ainda não viu, ponto, ele iria para users. Se eu apertasse de novo a tecla, o comando, para voltar, ele iria para cá. E se eu colocasse dir espaço ponto, ele me mostraria exatamente ela mesma, a mesma pasta. Então, dir ou dir espaço ponto tem o mesmo significado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dir espaço um pontinho, ele mostra exatamente a pasta que eu quero, tá? Então, estou limpando a tela, não gosto de deixar muito poluído. Eu consigo ver o que tem dentro, então, de uma pasta, dentro de um diretório, colocando dir. Eu quero entrar agora numa pasta que está dentro aqui do diretório Rodrigo, tá bom? A pasta que eu quero entrar é a pasta desktop, é a área de trabalho no final das contas, tá? Eu quero entrar na área de trabalho do meu computador. Isso é possível com facilidade, por quê? Porque eu já estou numa pasta
e o desktop está dentro da pasta que eu estou, senão teria que fazer de uma outra forma, tá? Não daria para você estar no Rodrigo e colocar o nome de uma pasta que está dentro do users, porque ele não reconhece assim de primeira, a não ser que você coloque o caminho completo. Vamos ver como é que faz para ir aqui do Rodrigo para uma pasta que está dentro dele, aqui desse diretório chamado desktop. O comando é o seguinte, você quer mudar de diretório, tá bom? Lembra disso? Você quer mudar de diretório, como é que seria isso em inglês? Change Directory. Change Directory. Se a gente colocasse uma sigla, seria C de Change e o D de diretório. Se eu apertar o Enter, olha o que vai acontecer. Ele me fala aqui uma coisa, um caminho, que no final é onde eu estou exatamente. Veja bem, não quer dizer que está errado, que o computador não soube fazer o comando. Na verdade, quem não soube estruturar fui eu, porque eu pedi para ele mudar de diretório e não falei qual diretório que eu quero ir. Então ele fica meio perdido, ele fica onde ele está. E ele inclusive me avisa, ó, você está aqui, tá bom? Uma coisa interessante para você pensar no prompt de comando é o seguinte. Nessa época, principalmente, a ideia aqui era, existe um operador, uma pessoa que está operando o computador, e esse operador manda ordens, e o computador acata essas ordens. A gente não pede para o computador, a gente manda o computador executar algumas funções. O computador vai executar as funções, se possível, se você tiver privilégio, por exemplo, para executar essa tarefa, mas principalmente se a sintaxe está correta, se você escreveu corretamente aquilo que você precisava fazer ou falar. Ele não vai deixar você fazer alguma coisa se isso deixar, por um acaso, o sistema vulnerável, ou se você não puder, ou se você escrever errado. Uma vez que você executa um comando, ele vai de fato fazer aquele comando. Ele não vai te perguntar, olha, tem certeza? Ou então, em alguns casos ele até pergunta, né? Mas ele não vai falar, olha, tal coisa foi, tal operação, tal comando foi concluído com sucesso. Se ele fez, ele não vai falar nada, ele só executa. Vamos dar uma olhada nisso. Eu te falei que dentro aqui do diretório Rodrigo eu tenho uma pasta chamada desktop, que é o desktop aqui do meu computador, é essa área aqui que eu tenho para trabalhar, tá? Que tem muito mais coisa, né? Que aqui a gente está na tela 2, a minha tela 1 está cheio de outras coisas que você já vai ver agora. Então, eu quero mudar de diretório. Como é que eu faço isso? CD, espaço, e aqui eu preciso falar qual é o diretório que eu quero ir. Eu quero ir para o desktop. Então, eu começo a escrever, eu nem preciso escrever tudo, eu aperto a tecla Tab ou Tab e ele completa para mim. Você vê, inclusive, que ele até colocou de minúsculo para maiúsculo, você poderia ter escrito tudo em desktop minúsculo, aqui no Windows ele deixa. Então o meu comando é cd espaço desktop. Quando eu apertar Enter, olha o que acontece. Ele não vai me dar a mensagenzinha, ele não vai fazer nada, mas você repara que algo mudou. Agora eu não estou mais no diretório Rodrigo, eu estou agora no diretório chamado desktop. Vou limpar a tela. E agora eu vou pedir para listar tudo que tem nessa pasta, nesse diretório chamado desktop. Qual era mesmo o comando para listar tudo que tem dentro do diretório? Dir, de diretório. Vou apertar o Enter e aqui você recebe que tem um monte de coisa. Não está aparecendo todas essas coisas aqui porque a gente está na tela 2. Mas tudo isso, e olha só que eu tenho aqui a unidade, tudo mais desktop, eu tenho as datas, tudo que é diretório, tudo que é pasta e coisas que não são pastas, por exemplo, aqui uma foto, eu tenho aqui um PDF, eu tenho um doc, né, de Word, eu tenho comandos aqui do Linux, que vai ser uma próxima aula aqui para vocês, entre muitas outras coisas, um monte de pastas, um monte de outros diretórios, né? E eu também tenho os arquivos. De onde eu estou, do desktop, se eu quiser ir para outra pasta, é exatamente o mesmo comando que a gente fez lá em cima. Por exemplo, eu quero entrar na pasta que chama Windows 10 ISO, ou então no Ubuntu. Vamos entrar aqui no Ubuntu por enquanto. O comando é Change Directory, CD, e espaço, não esqueça do espaço, e aí você escreve o nome da pasta que você quer ir. Como eu sei que existe aqui uma pasta que chama Ubuntu, eu vou apertar o Enter. Repara que eu já entrei nessa pasta, então o que será que tem dentro dela? Eu vou apertar um dir e aqui eu vejo que eu tenho a imagem ISO e nada mais, tá bom? Eu tenho esses dois dir, mas lembra que dir ponto ponto seria o diretório anterior, é só uma referência aqui para o diretório anterior, e o dir ponto é ele mesmo. O que eu quero te mostrar agora é o seguinte, como é que eu crio uma pasta nova, tá bom? Dentro aqui da nossa interface por linha de comando, né? Não vamos tentar não usar a interface gráfica, porque aí perde um pouco da graça.
Como é que eu crio um diretório? Você tem que pensar que a lógica desse comando é faça um diretório, crie um diretório. Isso em inglês ficaria como make directory, MD, make directory, ou até pode existir, na verdade no Linux o comando é mkdir de make, aqui é só MD, e aí você coloca o nome da pasta, tá bom? Eu vou colocar um nome de pasta, repara onde eu tô aqui no Ubuntu, eu fiz de propósito, tá? Não vou usar muito aqui o desktop, eu poderia ter criado uma pasta dentro do desktop, na verdade eu vou fazer isso já já, mas eu tô aqui no Ubuntu, dentro da pasta Ubuntu, e eu quero criar uma pasta chamada o quê? Máquina virtual, ou só máquina, vamos colocar primeiro máquina, sem acento. Enter. Você repara que ele não te dá mensagem nenhuma, mas pelo menos ele não te deu uma mensagem negativa. Ele fez. Se você pediu, ó, crie um diretório chamado máquina, apertou Enter, ele vai fazer. Se pode ser feito, ele vai fazer. Pronto, acabou. Ele não vai dar mensagenzinha nem nada assim. Como é que eu sei se a pasta MD foi, aliás, se a pasta máquina foi criada? Eu sei primeiro porque ele não me deu erro, né? Na verdade é isso. Mas como eu estou dentro do Ubuntu, como eu já tinha feito aqui o dir e eu sei que não tinha nenhuma pasta, só tinha esse arquivo ISO, eu vou dar um comando dir e aí ele vai me mostrar, olha só, eu vou até dar um limpa a tela, não vai precisar, vai. Eu fiz aqui o MD, depois o dir, olha só, máquina é um diretório e aí eu ainda tenho esse ISO, maravilha. E se eu precisasse criar uma pasta dentro dessa máquina? Eu vou lá para a máquina, então change directory, máquina, aperta Enter, eu estou agora na máquina, repara aqui, e agora eu vou criar uma outra pasta se eu quiser, né? Então cd espaço, o que? Aula. Apertei o Enter, ele ficou meio esquisito, por quê? Porque a gente escreveu errado, olha só, para criar um diretório não é C de Create Directory, é Make Directory, MD espaço e o nome da pasta que eu quero criar. Olha lá, agora a gente tem o MD, o aula, eu vou ir para a nossa aula, então CD aula, beleza, vou dar um limpa a tela aqui, eu estou na aula, tá bom? Então a gente já viu como é que eu limpo a tela, em primeiro lugar, como é que eu listo tudo que tem dentro de um diretório, então limpar a tela, CLS, deixa isso anotado. Como é que eu listo tudo que tem dentro de um diretório? dir, ele vai me mostrar tudo que tem dentro de um diretório. Se eu quiser mudar de um diretório, eu preciso colocar cd e a pasta que eu quero. Mas cuidado, olha só, a gente tem que ir evoluindo na árvore de diretórios. Eu só posso ir para o Ubuntu se eu tiver no desktop. Eu só vou para aula se eu tiver na máquina. Ou eu tenho que escrever toda a listagem aqui, né? Pode ficar meio extenso. O que eu quero dizer? Vamos dizer que eu estou aqui na aula e eu quero ir para a máquina, eu quero voltar, tá bom? Eu não consigo, aqui estando na aula, escrever cd máquina. Olha só, por que ele fala aqui, ó, o sistema não pode encontrar o caminho especificado? Porque você está na aula e está pedindo para entrar na máquina. O que o prompt de comando, o que o sistema operacional está entendendo que você quer fazer? Que você está na aula e ele acha que existe uma pasta chamada máquina dentro da aula. E aí ele te responde falando, olha, não tem. Então, o que você quer é, você está na aula, na pasta aula, e você quer voltar para a máquina, tá bom? Como é que eu faço isso? cd, de novo, né, para mudar o diretório, e aí você coloca ponto, ponto. cd, ponto, ponto. Você repara que eu coloquei aqui um espacinho, tá? cd, espaço, ponto, ponto. Eu não costumo chamar de cd dois pontos, porque senão fica com cara que eu estou fazendo isso. Dois pontos, um em cima do outro, e na verdade eu estou aqui, ó, vou tentar fazer sem espaço para ver se funciona, cd ponto ponto, e funciona, tá vendo? As duas formas, cd espaço ponto ponto ou cd ponto ponto, tem o mesmo resultado. Ele retrocede na árvore de diretórios. E aí vem a mesma coisa, né? Se eu estou aqui no Ubuntu e coloco cd ponto ponto, eu vou aqui para o desktop, né? E assim vai. Existe uma forma, claro, de você ir rapidamente lá para o CD, os C2 pontos, né? Eu limpei aqui a tela e agora eu quero fazer o seguinte, né, que eu acabei de falar. Eu estou no Ubuntu, quero voltar para a raiz do sistema, para a raiz dessa unidade de disco. Eu não vou ficar colocando cd ponto ponto toda hora. Para ir rapidamente para minha unidade de disco aqui, eu vou colocar cd
e aí eu vou colocar esse contrabarra, tá bom? Não é aquela barra que a gente está acostumado por data de nascimento, por exemplo, eu nasci no dia 1/1/2000, não é essa barra, tá bom? É a contrabarra que fica bem perto ali do lado esquerdo do seu computador, do seu teclado. O meu aqui fica bem perto da tecla Z, do lado esquerdo da tecla Z. Então se eu colocar CD barra invertida ou contrabarra, olha o que acontece, ele vem aqui já para a raiz da unidade de disco, a unidade C2 pontos. E se eu quiser voltar lá para o Ubuntu, você não precisa ir passo a passo. Se você quiser, você vai evoluindo, muda para o Users, depois muda para o Rodrigo, depois muda para o Desktop, depois vai para o Ubuntu. Mas tem como você fazer de uma vez. Você coloca aqui CD espaço e aí você coloca todo esse caminho de uma vez, usando as barras inclusive, tá? CD contra barra Users, não precisa colocar em letra maiúscula, barra Rodrigo, barra Desktop e depois barra Ubuntu. Vou apertar o Enter, se eu não escrevi nada de errado, eu já estou de volta lá no Ubuntu. Então você repara, eu coloquei a árvore completa de diretórios, isso é muito, muito importante. Então, já vimos inclusive como avançar nos diretórios, eu vou para frente aqui na árvore de diretórios e como retroceder um por um a minha árvore de diretórios, ou se eu quiser eu volto de uma vez lá para a raiz colocando CD espaço contra barra. Muito bem, a gente já viu como é que cria um diretório, né? Eu vou criar alguns outros, só que cuidado, olha só essa dica que é muito importante, a gente vai entendendo como é que a coisa toda funciona. Eu quero ver o que tem dentro do Ubuntu e eu vi que tem aqui aquela pasta máquina, lembra dela? Vamos supor que eu quero criar uma pasta, eu quero agora criar uma pasta chamada aula fundamentos, aula de fundamentos, vai? Tudo bem? Então eu vou colocar aqui make directory, né, md, espaço, aula de fundamentos. Maravilha. Eu vou apertar o Enter. Você vê que ele não deu erro, mas ele não fez aquilo que eu queria. Na verdade, o prompt de comando fez exatamente aquilo que eu escrevi. O problema é que eu escrevi errado, de propósito. Eu não criei agora, eu vou apertar um dir para você ver o que aconteceu, mas eu não criei uma pasta chamada aula de fundamentos. O que eu fiz aqui, quando eu coloco MD e eu vou colocando nomes e espaço, nome e espaço, nome e espaço, ele vai criando várias pastas. Então, na verdade, ele criou uma pasta chamada aula, outra pasta chamada D, outra pasta chamada fundamentos. Vamos dar uma olhada? Dir, olha aqui o que tem aula, outro diretório que chama D, outro diretório que chama fundamentos. Ou seja, não é assim que você cria uma pasta com nomes compostos, tá bom? Como é que a gente faz isso? Ao invés de, olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou colocando seta para cima no meu teclado, ele me mostra os últimos comandos que eu já executei. O que eu preciso fazer aqui é o seguinte, colocar aspas. Aqui vou colocar aspas duplas, vamos ver se funciona, ou se é aspas simples. Você que está estudando programação de computadores já deve ter visto que a gente, quando vai falar de uma string, a gente usa aspas duplas, né? Claro que depende muito da linguagem de programação, eu estou comentando por C# ou por Java. Vou apertar o Enter. Olha, não deu erro. Será que ele criou? Ou será que ele criou uma pasta chamada aspas aula espaço D? Vamos dar uma olhada, olha só. Fez certinho, né? Aspas duplas, então vai me criar uma pasta com nome composto, uma pasta que tem espaços inclusive. Você pode criar isso daí, mas aí você entendeu o seguinte, para criar uma pasta é md espaço o nome dela. Se você quiser criar várias pastas, várias de uma vez, você coloca md espaço o nome de uma, espaço o nome da outra, espaço o nome da outra, e outra, e outra, e outra, e outra, indefinidamente. E aí quando você aperta Enter, você criou várias pastas de uma vez. Isso pode ser interessante se você pensar em fazer alguns scripts, inclusive, para Windows, tá? Tem alguns scripts para Linux. Script é basicamente você poder automatizar alguma coisa, faz um passo a passo de tudo que o computador precisa fazer, um monte de tarefas, e aí você executa esse batch, esse arquivo em lote, que a gente pode ver um pouco mais para frente. Mas aqui a gente criou várias pastas de uma vez. Para criar pasta com nome composto, eu coloquei md espaço, né, vamos fazer de novo, md espaço, aspas duplas, aquela lá que fica do lado esquerdo do número 1 ali, perto da tecla Q, e aí eu vou colocar alguma coisa, por exemplo, fund da info, e só, chega. Fecha aspas, aperto o Enter e vai estar lá a minha pasta. Ó, tem a aula, aula de fundamentos, e aí tem aquele fund da info.
Do mesmo jeito que eu consigo criar uma pasta ou várias pastas, eu também consigo remover várias pastas de uma vez ou remover uma de cada vez. Eu vou fazer o basicão e depois eu coloco várias de uma vez. Primeira coisa, qual que é a lógica por trás do comando que a gente vai ver agora? Se para criar um diretório eu fazia make directory, agora para remover um diretório eu vou colocar remove directory, tá bom? Remove diretório. Então é RD, só isso. Ao invés de ser M de Maria, D de dado, vai ser R de rato, D de dado. RD espaço e aí eu coloco o nome da pasta que eu quiser. Eu vou colocar aqui primeiro a máquina, lembra? Essa máquina aqui, vou apertar o Enter. Ele fala o seguinte, olha só que importante, a pasta não está vazia. Aí você pensa, mas o que isso tem a ver, cara? Tá maluco? Eu só quero excluir a pasta máquina e ele me deu um erro falando que ela não está vazia. A verdade verdadeira é que a pasta máquina não está vazia mesmo, ela tem coisa dentro dessa pasta. Vamos dar uma olhada nela? Eu vou para a pasta, né, para a pasta máquina, CD máquina, maravilha, vou dar um limpa-tela aqui. E aí eu quero ver o que tem dentro dessa pasta. Tem o quê? Uma pasta chamada aula. O que a gente pode fazer então se eu quiser remover, se eu quiser eliminar a pasta máquina, eu tenho algumas soluções. Primeiro eu posso entrar na pasta máquina, remover o que tem dentro dela, depois eu volto para o Ubuntu para depois apagar, mas isso é bem esquisito, isso é bem tosco, né? Porque imagina, nesse meu exemplo eu só tenho uma pasta, imagina se eu tivesse 70 pastas e cada pasta tivesse outros 100 arquivos, seria loucura você ficar apagando um por um. A gente vai ver uma coisa já já. Um outro detalhe importante é o seguinte, se eu estou dentro, isso é um erro frequente até das aulas, se eu estou dentro de uma pasta, eu não consigo apagar ela mesma, porque ele vai achar que você está querendo apagar uma pasta que está dentro da sua atual. Vou te dar um exemplo, eu quero dar um remove aqui da máquina, ele vai falar que não encontrou o local, por quê? Porque você está dentro da pasta que você quer apagar. Isso não faz sentido nem se você tiver no modo na parte da interface gráfica. Quando você quer apagar uma pasta, você tem que olhar ela, certo? De fora. Você não pode estar dentro de uma pasta e querer apagá-la mesmo. Pelo menos não é assim que costuma funcionar. Vamos logo apagar então. Como é que eu faço para apagar essa pasta máquina? Eu vou te mostrar o seguinte. Primeiro eu vou sair dela, tá? Vou colocar um cd ponto ponto. Agora eu estou no Ubuntu, dentro do Ubuntu, que eu tenho a máquina, né? E agora é o seguinte, eu posso apagar uma pasta que tem outras coisas dentro, eu posso, tá? Só que eu preciso melhorar o meu comando de remoção de pastas. Eu não posso simplesmente colocar RD espaço o nome dela, porque senão ele vai reclamar que a pasta não está vazia e aí ele não apaga. O que eu vou te mostrar agora é o seguinte, alguns comandos aqui do prompt de comando e também lá no Linux, ele tem alguns atributos. Eu consigo incrementar um comando que eu vou usar. Só que assim, eu não sei de cabeça quais são os comandos, os atributos de um comando. Então o que eu faço? Eu coloco o comando que eu quero, no caso é RD para Remove Directory, e aí eu vou colocar espaço, barra normal, barra simples, e depois o ponto de interrogação, que é esse daqui. Vou apertar o Enter e olha o que ele fala, isso é muito importante para você que está começando a aprender aqui sobre prompt de comando. Quando você tem dúvida do que faz um comando, quais são os atributos desse comando, você coloca o nome desse comando, espaço, barra, interrogação. Ele vai te dar um título, um nome desse comando, o que faz esse comando, uma estrutura, uma sintaxe, como se escreve o comando, inclusive o que ele coloca aqui entre colchetes é opcional, ou seja, você não precisa escrever isso, mas você pode querer escrever. E aí você repara que o comando RD, Remove Directory, ele tem duas formas de escrita. Você pode escrever do jeito que eu acabei de falar ali, RD, ou rmdir. Rmdir por quê? Remove Directory, olha lá. E aí ele me mostra dois atributos possíveis, você pode ou não usá-los. Aqui eu tenho como atributo a mais, né, como complemento desse comando, o /s, que vai remover todas as pastas e arquivos dentro da pasta especificada, além de apagar ela mesma, utilizado para remover uma árvore de pastas, que é o que eu queria, lembra? Dentro da máquina eu tenho uma outra pasta, eu quero apagar ela e o que tiver dentro. Eu vou colocar rd espaço /s. Eu vou fazer isso, mas você vai reparar que ele vai me perguntar se eu tenho certeza que eu quero apagar. Se eu não quisesse ver aquela mensagem, tem certeza, sim ou não, eu poderia também colocar o /q, que é o modo silencioso, para ele não pedir confirmação. Vamos ver isso na prática. Então, vou voltar lá. Ó. Eu estou no Ubuntu, dentro do Ubuntu eu tenho aquela pasta máquina que eu queria apagar e dentro
da pasta máquina, eu tenho outras coisas, né? Vamos revisar aqui, cd, desculpa, remover, né? rd máquina. Ele vai me falar que a pasta não está vazia, beleza. Então eu vou colocar rd espaço /s máquina, tá bom? Por que o /s? Porque o /s é um atributo, um complemento aqui do seu código RD que vai remover todas as pastas e arquivos que estão dentro da pasta que você quer apagar, inclusive ela mesma. Vou apertar o Enter. Você vai reparar que ele vai me mostrar uma confirmação, ele vai pedir uma confirmação. Ele está me confirmando o nome da pasta que eu quero apagar e aí pergunta, tem certeza? Se eu apertar a tecla S e apertar o Enter, ele vai apagar ela e quem estiver dentro. Se eu colocar N, ele não vai apagar. Eu vou colocar N e o Enter, ele não apagou, eu consigo dar um dir aqui, ele tem lá máquina, ela ainda está preservada, mas eu quero apagar sem que ele fique me mostrando aquela confirmação. Eu quero apagar, pronto, acabou, nenhuma interação a mais. Como é que eu faço isso? RD e eu quero aquele modo ajuda, né? Só para você ver o complemento. /S vai remover tudo, /Q é o modo quiet, né? É o modo silencioso, ele não vai pedir. Então eu preciso combar isso tudo, tá? Colocar uma coisa junto da outra. Eu vou usar aqui um complemento, né? Eu fui colocando seta para cima porque para eu não precisar reescrever tudo. E aqui eu vou colocar /Q. Então você repara, comando RD remove ou exclui uma pasta, espaço, não esqueça do espaço, tá? /S para ele remover tudo da pasta, inclusive ela mesma, espaço /Q para ele entrar no modo silencioso e não ficar me perguntando confirmação. E aí espaço e o nome do diretório que eu quero apagar. Quando eu apertar o Enter, ele não deu erro, ele não deu nenhuma mensagem, eu vou entender que ele fez aquilo que eu queria, mas para saber, para ter certeza se ele fez, vou colocar um dir aqui e não temos mais aquela pasta máquina. Maravilha. Eu vou também apagar todas essas coisas aqui, então eu vou colocar rd espaço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí também vou apagar o aula, eu vou apagar o D, vou apagar fundamentos e assim por diante. Vamos dar uma olhada como é que está agora, já ficou bem melhor, né? Para apagar uma pasta com nome composto é do mesmo jeito que a gente criou, rd espaço, abre aspas duplas, aula de fundamentos, fecha. Vamos dar uma olhada para ver se saiu. Saiu, ó. Só sobrou o fund da info. Legal. Vou limpar a tela aqui. Então a gente já viu como é que apaga uma pasta, como é que eu crio uma pasta, como é que eu vou para frente, vou para trás, como é que eu apago uma pasta que tem coisas dentro e assim por diante. O que eu quero te mostrar agora é o seguinte, eu tenho uma pasta que chama fund da info, mas eu não estou gostando desse nome está esquisito, fund da info. Será para simplificar o nome dessa matéria? Por que eu não coloquei só FI, que é a sigla dela, né? Fundamentos da Informática? O que eu vou fazer agora? Eu vou renomear uma pasta, não vou chegar lá na pasta, na interface gráfica, apertar o botão direito, renomear, ou então apertar o botão esquerdo e apertar F2 ou coisa do tipo. Eu vou renomear ela aqui no prompt de comando via códigos, tá bom? Qual é o comando que eu preciso aqui? REN. Por quê? É de rename, renomeie uma pasta. Qual é a sintaxe desse comando? Eu separo basicamente em três partes. Primeiro, o comando renomear uma pasta. Espaço. Qual é o nome atual da pasta que eu quero renomear? Lembrando que se eu quero renomear a pasta fund da info, que está dentro do Ubuntu, eu também tenho que estar dentro do Ubuntu, tá? Então aqui, espaço, o nome dela, atual, fund da info, e espaço e o novo nome dela, que eu vou colocar FI, tá bom? Então olha como é que ficou aqui a sintaxe, o código, né, o comando para renomear. Espaço, o nome atual, isso daqui, nome atual, espaço, o novo nome que eu quero dar. Vamos ver se funciona, apertei Enter, ele não reclamou, né? Vamos dar uma olhada, vamos colocar um dir para ver se agora, ao invés de fund da info, eu tenho um FI. Temos aqui, Fundamento da Informática, FI, maravilha. Reparou como é simples, tranquilo? Para renomear qualquer pasta, vamos criar uma outra? Eu já tenho o FI, né? Vou criar uma pasta nova, CD, aliás, MD, espaço aula, vamos supor que eu escrevi errado aqui, escrevi um negócio super esquisito. Dir, eu tenho esse nome esquisito aqui, espaço. O nome atual da minha pasta que eu quero alterar, tem 4 S's ali, espaço, o novo nome. E eu vou colocar, ó, novo nome da pasta. Nome composto, então eu coloco aspas duplas. Eu estou falando aspas duplas, mas na verdade verdadeira, eu acho que vocês já aprenderam isso.
o nome disso, desse símbolo, é simplesmente aspas, tá bom? Aspas duplas é considerado redundância. É que eu só quero pautar, deixar muito claro que são essas que tem dois e não só uma apóstrofe ou apóstrofo, tá bom? Vou apertar um Enter aqui e parece que deu certo. Vamos dar uma olhada, dir, e agora eu tenho novo nome da pasta, tá bom? Então, gente, isso daqui já foi uma introdução bem ok, bem razoável aqui para a gente saber a lógica de funcionamento do prompt de comando. Você repara que você tem que considerar que a gente está numa árvore de diretórios, a gente vai avançando para a direita e eu só consigo avançar para uma próxima pasta, para um próximo diretório aqui, se esse diretório estiver na pasta atual, tá bom? É lógico que você pode ir para outras pastas, mas aí você tem que colocar o caminho completo, desde o C2 pontos, só para não perder, né, nada, e assim por diante. Volta um diretório colocando cd espaço ou sem espaço, né? cd ponto ponto, ele volta um diretório. Se você quiser avançar é cd espaço e o nome do diretório que você quer. O que eu quero mostrar agora é o seguinte, eu falei para vocês que eu tenho duas unidades de disco aqui no meu computador, um SSD, que é o nosso C2 pontos aqui nesse caso, e o D2 pontos, que é um HD. Como é que eu faço para sair de uma unidade de disco e ir para outra unidade de disco? Eu não vou usar o CD, por quê? Porque não faz sentido, pense de forma lógica. CD significa Change Directory, mude o diretório. E os C2 pontos, D2 pontos, F2 pontos não são diretórios, eles são unidades de disco. Como é que eu faço para ir do C2 pontos para o D2 pontos? Eu simplesmente coloco a unidade de disco que eu quero e 2 pontos. Então, para sair de qualquer unidade de disco para o D2 pontos, eu coloco D2 pontos, Enter, e agora eu estou no D2 pontos. Simples assim, fácil assim, tá bom? Como é que eu faço para ver o que tem dentro desse unidade de disco, entrar? É o mesmo jeito que eu estava te mostrando que você estava fazendo junto, provavelmente, tá? Eu vou sair do D2 pontos para o C2 pontos e olha como é que ele chega, aonde ele começa. Eu estou no D2 pontos, né? Eu vou voltar lá para a unidade C2 pontos, vou apertar o Enter, ele volta de onde a gente parou. Como eu estava no desktop, ele voltou para o desktop. Se eu tivesse no Rodrigo ou no Users, ele voltaria por aqui, tá bom? Então, gente, nesse primeiro vídeo a gente viu aqui o prompt de comando do Windows. Você vai reparar várias e várias similaridades desse prompt de comando pro terminal, pro bash lá do Linux. Basicamente a estrutura de comandos é muito parecida, só que talvez a sintaxe de alguns comandos não vai ser idêntica, tá bom? A gente viu aqui cls para limpar a tela, mas lá no Linux a gente tem um outro comando. Para criar uma pasta a gente tem um comando que não é o md, mas eu não sei se você lembra que no Windows ele mostrou md espaço e o interrogação, só para saber mais sobre ele, você pode criar uma pasta com o comando md ou o mkdir. Lá no Linux a gente vai usar o mkdir. E ele te mostra algumas outras tantas coisas. Se a gente estivesse na sala de aula, eu mostraria para vocês o comando ping, que é um teste de conexão entre dois dispositivos. Aqui não sei se faz muito sentido, eu precisaria pingar talvez o meu roteador, mas se você quiser testar a conexão, eu posso testar então para fora, né? Testar para um site, por exemplo. Eu quero saber se o meu computador agora está conseguindo acesso à internet, se o meu computador está conseguindo acessar um site, por exemplo, tá? É o comando ping. Por que tem esse nome? Olha, gente, calma, não fui eu que criei esse nome, tá? Não fui eu que criei esse comando, mas quando você você executa um comando ping, você está mandando uma mensagem e vai querer ela de volta. Então, a estrutura do ping é o seguinte, eu mandei 4 pacotinhos de dados para um destino. Se tudo funcionar bem, esse destino, que pode ser um computador, roteador, impressora, site, ele vai receber esses 4 pacotinhos, um de cada vez, e vai me devolver eles, simplesmente assim. O nome desse comando tem esse nome ping porque você emite, você manda um ping e espera um pong. Infelizmente foi essa a lógica dos engenheiros lá malucos, tá? Então o que eu vou fazer? Qual que é a estrutura do ping? Geralmente eu escrevo o comando ping, espaço e o destinatário, né? Ou então o local que a gente quer atacar. Esse nome atacar não tem nada a ver com hacker ou o que for, é simplesmente disparar o pacote de dados, tá? São 4 por padrão. Então eu vou colocar aqui um endereço, eu vou colocar www.uol.com.br. Será que vai funcionar? Vamos dar uma olhada. 1, 2, 3 e ele vai disparar 4 pacotes. Então dá uma olhada aqui, ó. Eu disparei lá para esse endereço, olha só, é um endereço meio oculto aqui, eles usam
técnicas, umas táticas para não sofrer alguns ataques e tal, mas quando eu disparei no wall, na verdade eu estou disparando para esse servidor, esse IP de servidor, 32 bytes de dados por pacote. Então, inclusive o que aconteceu? Eu mandei um ping lá para o wall e ele me respondeu. Eu mandei 4, ele me respondeu 4 vezes. Você repara o tempo de resposta do meu computador para o servidor e depois a volta dele, cerca de 17, 19 milissegundos. E aí ele sempre vai te falar, olha, mandei 4, recebi tantos. Para mim eu recebi todos, tá? Para você pode ser um pouco diferente. Se por um acaso eu desse um ping para um computador da minha rede que estava desconectado ou desligado, ele ia mandar 4, mas não ia receber nenhum, tá bom? E ele até me mostra que a média de milissegundos, o tempo de resposta, 19 milissegundos, tá? Você pode customizar esse comando ping também, que é quase como se fosse o conceito inicial daquele ataque DOS ou DDoS, o Denial of Service, que tem aqui na playlist do canal, na parte de segurança de sistemas da informação, uma explicação sobre esse ataque. Mas basicamente a estrutura qual que é? Disparar vários desses pacotinhos, um servidor vai ter que responder todos esses pacotes e ele fica muito sobrecarregado que acaba desligando ou dando algum outro problema, reiniciando ou então ficando muito lento. Como é que eu consigo fazer um disparo de vários pacotes sem ser apenas 4 pacotes? Eu peço mais informação sobre esse comando. Vou colocar aqui ping espaço barra interrogação. Eu vejo que tem muita coisa aqui, né? Mas o que me interessa é o seguinte, esse atributo aqui, o "-t", ou tracinho "t", né? Ele executa um ping no host especificado até ser parado. E aí para você parar de fato e para ver a estatística, você aperta Ctrl Break. O que é isso? É a tecla Ctrl e aí você pode colocar Ctrl V, tá? Que ele para. Na verdade, para parar, coloca Ctrl C. Ctrl C. Vamos dar uma olhada nisso? Eu vou colocar aqui o mesmo ping, vamos ver se ele aceita, tá? Ping no wall, mas eu não quero só disparar 4, eu quero disparar indefinidos. Então é ping espaço "-t" espaço e o meu destino. Vou apertar um Enter, ele vai disparando e assim a gente pode ficar o dia inteiro nisso. A gente vai tendo tempos de resposta aqui, uns um pouco maiores, uns um pouco menores. Se você estiver usando a sua internet bastante, talvez o seu roteador demore um pouco para rotear esse pacote e vice-versa. Eles podem também, o destino pode achar que está alguma coisa errada e demorar um pouco mais para te responder, mas ele fica disparando sem prazo, tá? Ele vai disparando até você mandar parar. E como é que eu paro? Ctrl C, como se estivesse copiando alguma coisa, sabe? Ctrl C e Ctrl V. Aqui ele me fala que eu disparei 29 pacotes e recebi todos eles, uma média de ping e de volta, né? De 17 milissegundos aproximadamente. Mas isso é uma média, porque a gente tem o item mínimo e tem o máximo. Tem, por exemplo, uns aqui que demoraram um pouco mais para chegar. Vou limpar a tela de novo. Maravilha. Então, gente, inicialmente a introdução aos comandos aqui do prompt de comando foi passado. A gente pode evoluir um pouco mais, eu posso mostrar alguns outros comandos de cópia ou então alguma coisa a mais nos próximos vídeos. E também a gente vai ver no Linux, tá bom? No Linux a gente vai investir um pouco mais, que é o que faz um pouco mais de sentido, mas eu queria passar para vocês alguns conhecimentos já no Windows, que é o seu local, vamos dizer, mais amigável, aquele local que você já está mais acostumado, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!